Bom dia, pessoal! Então, hoje é domingo, dia 26. Dar uns pequenos recadinhos antes de começar a palestra. Não se esqueçam de curtir, então, aqui o vídeo, curtir a palestra. E não esqueça da nossa evangelização infantil, às 9h45. Também, se inscrever no canal ajuda muito a gente aqui e compartilhar com os amigos para que a gente alcance mais gente aí com as nossas palestras edificantes, também com a evangelização infantil. Vamos fazer a nossa prece. Vamos lá? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao Mestre Jesus, a Deus. Que o Senhor possa nos guiar, nos iluminar, abençoar a cada um de nós nessa nossa caminhada, abençoar as nossas vidas, o nosso planeta, em todas as provações que estamos passando. O Senhor ilumine nossas famílias, os seres humanos, assim como cada animal também que está aqui. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Eu chamo agora, então, o nosso palestrante dessa semana, depois do Cam Brasil, vai falar sobre o capítulo do Evangelho, Seres Perfeitos. Muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez. Um bom dia a todos para nossas meditações a respeito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da perfeição humana. Kardec fez um apanhado assim de algumas passagens do Novo Testamento e nós vamos então falar algumas coisas a respeito delas. Então, dentro das caracteres de um homem perfeito, Jesus fala em amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque gostar de quem gosta da gente é muito fácil. O problema maior seria gostar de quem não gosta. Cumprimentar aqueles que nos cumprimentam, saudando-os, também é muito fácil entre as pessoas que se gostam. Mas os pagãos também fazem isso. Os fariseus também amam os seus. Então, nós temos que quebrar o véu do orgulho e do egoísmo e da vaidade e entender que o outro é o nosso irmão e que irmão não maltrata irmão. Muito pelo contrário. Nós gostamos dos nossos irmãos. Precisamos gostar dos nossos irmãos como se eles fossem nossos irmãos consanguíneos. Afinal de contas, Deus é o Pai de todos. E, consequentemente, pelo menos 50% nós temos dessa divindade presente na nossa vida. Agora, é óbvio que é extremamente difícil vencer o nosso orgulho para que a humildade nos permita esse aconchego com aqueles que não nos querem bem, com aqueles que nos odeiam e caluniam. Então, amar o inimigo é uma figura muito forte, mas nós precisamos chegar nesse nível como ele é com todos nós. Jesus não escolheu viver com aqueles que não precisavam de auxílio, muito pelo contrário. Ele estava presente na vida dos mais necessitados, até mesmo daqueles que o odiavam, porque acreditavam que ele veio para poder desfazer todo o poderio de Roma sobre os judeus. A parábola que retrata bem essa questão é a parábola do semeador. Aquela que Jesus fala a respeito da semente que cai na beira da estrada e os pássaros comem. A semente que cai entre pedras
Elas até conseguem nascer, mas como a terra é rasa e as suas raízes não se aprofundam, logo, logo elas morrem. Só vira o sol que elas morrem. Aquela semente que é jogada e cai entre espinheiros, ela também nasce, cresce um pouco mais, mas as ilusões da vida fazem com que as pessoas que tiveram essas sementes plantadas não sigam esses caminhos, bons caminhos, não deixam essas plantas chegarem a produzir frutos. Mas aquela que cai em terreno fértil, essa não, essa cai, se implanta, cresce e produz frutos que vão matar a fome daqueles famintos de conhecimentos, famintos de sentimentos. É a parábola fantástica, muito simples assim, que dá para qualquer um entender. E o semeador, nós vamos colocar como sendo ele, pode ser Deus também, mas ele, os bons espíritos, aqueles que já estão entendendo as verdades de Jesus e que estão lançando sementes onde passam, através de palestras, através dos pensamentos, através das ações. Tudo isso instigando as outras pessoas a também procurar entender esse aspecto da boa semente. É óbvio que nem todos têm o terreno preparado para que num primeiro momento essa semente germine. Mas com o passar do tempo, com as experiências, com as reencarnações, vai chegar o momento certo dessas sementes também germinarem. E dessa maneira a população já vai estar mais amadurecida para que o bem reine sobre a face da terra. E quais seriam os caracteres do homem de bem? Allan Kardec elenca vários caracteres, mais de 20 caracteres. E no final ele ainda fala que não estão todos relacionados para que uma pessoa seja pessoa de bem. É interessante observar que quando aquele jovem falou para Jesus, chamou Jesus de bom homem, Jesus lhe disse, bom é só Deus. Olha a humildade e a grandeza desse espírito. E se a gente for tentar fazer uma comparação, estaremos assim, devendo muito ainda, né? Para chegarmos até ele. Então, esses caracteres são todos aqueles bons sentimentos que nós já conhecemos. Todas aquelas situações em que nós não nos devemos envolver, porque pode nos prejudicar e pode prejudicar os outros. E tudo começa no pensamento. O pensamento é a fonte de tudo. A nossa mente é a fonte do pensamento, que é a fonte da nossa existência. Diga-me o que pensa e eu te direi quem és. Então a nossa mente é poderosíssima. Não tem usina hidrelétrica, termoelétrica, que tem o potencial que a mente humana tem. Então a nossa mente pode construir e destruir. Cabe a nós escolher como direcioná-la. Então virtudes, né? Sentimentos como humildade, amor, paciência, tolerância, compaixão, simplicidade, generosidade. São sentimentos assim que deveriam fazer parte do nosso dia a dia. E sempre nós estamos sendo desafiados com relação à prática desses sentimentos. Seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito, seja onde estivermos. Daí a grande necessidade de estarmos sempre vigilantes para que essas pequenas armadilhas que aparecem no nosso dia a dia não nos prendam. Nessas pequenas coisas, nessas miudezas que muitas vezes nós as colocamos num patamar tão alto, tão grande,
e que depois, no final, numa avaliação feita, a gente entende que elas eram tão pequenas para tanto estardalhaço. Olhar o outro como se fosse o seu irmão, ter compaixão para o outro, é entender as suas necessidades, é compreender a sua dor e estender as mãos amigas para poder auxiliar esse irmão. Se nós somos empregados ou empregadores, então nós temos os nossos direitos legalmente, mas temos os nossos deveres legais e os deveres morais. E esse dever indica a elevação espiritual de alguém. Tem funcionários muito orgulhosos, existem patrões poucos humildes. Então, seria necessário haver um equilíbrio também entre essas forças. Quando os caracteres do homem de bem vêm à tona em qualquer tipo de relacionamento. Então, o bom espírita é o homem de bem. Ele tem que assimilar as características de um homem de bem. E a doutrina espírita nos traz todas essas verdades que Jesus nos deixou de uma forma compreensível, para que um dia sejamos uma pessoa de bem, um homem de bem, um cristão de bem. Porque não adianta falar que nós somos cristãos se as nossas atitudes, pensamentos e palavras dizem o contrário. Então, aquele trabalho, aquele esforço diário para nós dominarmos as nossas más tendências e permitir com que as boas se desenvolvam, está lá, nos incitando a isso. Primeiro a conhecer a nós mesmos, depois, aos poucos, ir destruindo as nossas limitações. Isso só será possível quando nós usarmos os antídotos para todas elas. O antídoto do orgulho é o amor. Do egoísmo é a humildade, por exemplo. Então, quando os bons sentimentos crescem, naturalmente os sentimentos negativos vão diminuindo. E essas características do homem de bem vão aumentando cada vez mais em nós, em cada um dos seres humanos habitantes do planeta Terra. Então, essa questão de ser superior ou inferior tem uma conotação pejorativa na sociedade nossa. Porque ninguém é superior ou inferior ao outro do ponto de vista humanitário. Você pode ter mais bens materiais do que o outro, você pode ter mais conhecimentos do que o outro, você pode ter mais bons sentimentos do que o outro. Então, essa questão de superior e inferior na nossa sociedade está ligada a uma hierarquia que existe normalmente aqui entre nós. Da mesma maneira que existe uma hierarquia espiritual lá na pátria dos espíritos, só que lá, aquele que está acima dos outros, ele não se orgulha disso. Ele não se envaidece disso. Ao passo que aqui, muitos se orgulham e usam do poder que têm para prejudicar o próximo. É aí que entra essa questão do dever moral. Somos irmãos, vamos nos tratar como irmãos. Porque é muito fácil amar aquele que nos ama. Difícil é amar quem não nos ama. E, obviamente, no estágio em que nós nos encontramos, precisamos lançar mão do esquecimento de determinadas situações e perdoar aqueles que nos maltrataram. Já pensaram nós espíritas desencarnando com ódio no coração? Chegando na pátria espiritual livre do corpo, com certo conhecimento,
e utilizar esse conhecimento para voltar aqui e ser um obsessor daquela pessoa que nos maltratou? Eduquem-se as crianças e não será preciso punir os adultos. Isso é de Salomão. Olha a época que Salomão viveu. E essa frase continua mais certa, mais moderna do que nunca. Então, de que vale ou de que valem os bens materiais, que são temporais? Ninguém leva nada dessa vida material, apenas as coisas espirituais. Dentro desse capítulo, existe o tema a respeito do corpo e do espírito. Valorizar o corpo, assim como valorizar o espírito. Tem pessoas que maltratam muito os seus corpos e com isso eles diminuem o seu tempo de vida aqui na Terra. Outras não. Mesmo que mecanicamente elas tratam bem o seu corpo, se alimentam bem, têm boas horas de sono, trabalham, fazem alguma atividade física, entram em contato com a natureza. Então, dessa maneira, ela estará preservando o seu corpo para que o seu espírito tenha um templo sagrado capaz de lhe ofertar condições para o desenvolvimento das suas missões, o cumprimento das suas expiações e das suas provas. Então, esse cuidado a gente tem que ter também com o espírito, que é o que habita o corpo. E o pensamento é o principal alimento dele. Porque através da nossa mente nós cultivamos os bons pensamentos e os bons sentimentos. Porque quando o corpo dói, não é o corpo que dói, quem sente é o espírito. Porque um cadáver não sente dor, porque o espírito não está presente. Por isso é que a dor é instrumento que Deus lança a mão para nos ajudar a entender o que somos e aceitar o sofrimento com humildade e, com isso, saldar dívidas importantes que foram criadas no passado. E a gente lembra da frase corpo são, mente sã. O contrário, mente sã, corpo são. Todo aquele que consegue conservar a sua mente o mais equilibrado possível durante o dia, quase não tem problema de saúde. E ele tem, além disso, a companhia dos bons amigos espirituais. E eles nos ajudam, estão constantemente nos auxiliando. Então, esse trabalho é um trabalho constante. Na conquista das virtudes, que são os bons sentimentos. O homem virtuoso é aquele homem, ou aquela pessoa virtuosa, é aquela pessoa que cultiva bons pensamentos e bons sentimentos. Dessa maneira, a vida vai se tornar mais fácil para aquele que tem essas propostas como filosofias para a sua vida. E a doutrina espírita nos faculta isso, de uma forma a ter um entendimento melhor das parábolas de Jesus. Essas leis eternas criadas por Deus, consequentemente imutáveis, ninguém muda essas leis, nem Ele mesmo muda, são leis que nós precisamos compreender. O livro dos Espíritos traz 9 delas. Obviamente que existem outras, mas as que estão lá são suficientes para que aquele que quiser entender e vivenciá-las, a vida vai ser diferente.
Todo mundo sabe que o Chico Xavier sofria muitas dores. Mas ele sabia como administrar essas dores. Muitos se perguntam por que os bons espíritos não acabavam com as dores que ele tinha, já que ele era um espírito elevado, missionário, fazia um trabalho fantástico aqui no planeta. Segundo dizem, ele mesmo pediu para que ele passasse por todas as dores, os sofrimentos, para que ele não tivesse vergonha quando ele entrasse na pátria espiritual, de volta, como sendo uma pessoa que não tivesse sofrido. Olha a grandeza desse espírito. Então, os bons exemplos existem para que nós possamos segui-los. E esses exemplos estão em todos os segmentos sociais. Não importa onde a gente está. Não importa a religião. Não importa o poder. O que importa é que extraiamos desses exemplos aquilo que nós estamos buscando na nossa caminhada evolutiva. Esse capítulo vale a pena se aprofundar muito nele. É um capítulo muito bom, precisa ser estudado com mais profundidade. Mas aqui apenas fazemos um resumo para motivar as pessoas a ler novamente o capítulo e estudar e retirar grandes lições para a sua vida. Quando os pais espíritas levam seus filhos para as aulinhas de evangelização, muitos talvez nem saibam o valor que essas aulas têm. Porque a criança é um livro aberto. Se a semente é plantada, se a boa semente é plantada em seus pequenos corações, elas vão germinar. E não é num futuro longe não, é num futuro bem próximo. Quando a compreensão delas vai aumentando, elas vão entendendo melhor e até passando para frente aquilo que elas aprenderam. É dessa maneira que vai haver mudança na sociedade humana, principalmente através das crianças, enquanto as suas tendências negativas não se aflorem. Por isso que a boa semente tem que ser plantada dentro do lar e ter sequência depois nas aulas de evangelização e nas próprias escolas convencionais. Porque o conhecimento, de uma maneira geral, ele é benéfico para todos nós. Ele nos ajuda a limitar as nossas más tendências e a trabalhar os nossos bons sentimentos. E assim, avançarmos sempre com confiança, sempre com fé, com disposição, motivados para continuar nesses caminhos redentores que Jesus nos deixou. Aquele que quer se libertar das mazelas do passado, é só seguir Jesus Cristo. Internalizar os seus ensinamentos e começar vivenciando-os no seu dia a dia. E Jesus é tão sábio que ele sempre nos coloca junto àquele que está mais próximo de nós. E os mais próximos de nós são os nossos familiares consanguíneos. Porque a gente vem reencarnando juntos há muito tempo. E precisamos reparar esses erros logo, para continuarmos subindo nessa escalada da evolução. Então, perfeição não existe, né? Só Deus é perfeito. O espírito humano vai continuar sempre em evolução. Então, quando Jesus fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, é óbvio que ele não disse que nós tínhamos que ser perfeitos como Deus. Senão teriam bilhões de deuses. Deus é um só perfeito. Nós somos imperfeitos, porém perfectíveis.
e que continuaremos sempre evoluindo, independente do grau em que estivermos. Jesus evolui? É claro que ele evolui. E todos os outros avatares que existem e que a gente nem conhece. Muito bem. Eu estou tendo uma concorrência de umas ararinhas aqui. Parece uma orquestra ou um coral de vozes estridentes. O vento está gostoso, a natureza aqui é abundante, o calor também está bem gostoso assim. E nós vamos encerrar o nosso culto. Pediríamos a todos para colocar os vasos d'água nas suas mesas, se é que já não colocaram, para nós fazermos a frutificação e em seguida já encerrarei o nosso pequeno culto dessa manhã de domingo, tá bom? Nós rogamos aos espíritos amigos, terapeutas espirituais, que depositem nessas águas os medicamentos que são trabalhados juntamente com as nossas energias e as deles, para que essa água, o elemento mais simples do universo, se transforme em poderoso medicamento que irá trazer benefícios para o nosso corpo material e para o nosso corpo espiritual, permitindo que avancemos com saúde e que enfrentemos os males que nos atingem com muita fé, com muita coragem, com muita esperança. Porque nessa vida tudo passa, como disse Maria de Nazaré. Que seja feita a vontade de Deus, o Criador do Universo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Obrigado pela família, pelo trabalho, pelo agasalho, pelo pão material e pelo pão espiritual, que nos indica os verdadeiros caminhos para a nossa libertação. Que todos aqueles que sofrem recebam as bênçãos do alto, para que compreendem as suas próprias dores e busquem, através de seus pensamentos, manter-se o mais equilibrado possível. E aqueles que forem chamados de retorno à pátria espiritual, que cheguem lá dispostos ao trabalho, a continuar estudando, se aperfeiçoando, para voltar aqui na condição de ajudantes do Cristo, a fim de dizimarem as iniciativas dos espíritos negativos que não querem que o bem prevaleçam na face da terra. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Onde minha jovem? Eu tô tentando encontrar essas ararinhas ali.